Amém, Jesus. Amém. Podemos sentar. Amém. Muito obrigado, Deus, pela tua presença. Amém. Senhor, que esta palavra nesta manhã toque no nosso coração, Deus, e que ela possa trazer fruto na nossa vida, que ela possa gerar em nós uma transformação, que ela possa produzir em nós uma essência que vem de Ti, Deus. Senhor, que esta palavra que Tu colocaste no meu coração, Senhor, possa trazer impacto na nossa vida e nos leve a melhorar, a mudar, a sermos mais constantes diante da Tua presença e nos Teus caminhos, Deus. Senhor, inspira a minha vida pelo Teu Santo Espírito, Deus, e que as palavras que saiam da minha boca venham de Ti, que os pensamentos que saiam da minha mente tenham vindo do Teu coração em primeiro lugar, Deus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós falámos há uns domingos atrás acerca de haver situações na nossa vida que acontecem, porque é a vida, é igual para todos. A gente falou acerca disso. Falámos há 2 domingos atrás, ou há 15 dias atrás, falámos de que não só a nossa vida muitas vezes pode ser atribulada ou afligida por circunstâncias normais da vida, mas falámos também de que há momentos em que nós decidimos mal, em que nós optamos mal, em que nós escolhemos mal, e isso leva-nos a fazer coisas erradas aos olhos de Deus. E então aprendemos que Deus muitas vezes pega em nós, e para nós aprendermos, como consequência das coisas erradas que fazemos e das escolhas erradas que fazemos, Deus leva-nos muitas vezes a passar por aflições, a passar por tribulações, para que nós possamos reconciliar a nossa vida com Deus e para que nós possamos pôr em ordem as questões da nossa vida que ficaram debilitadas pelo afastamento espiritual entre nós e Deus. E no domingo passado nós também aprendemos que Deus também traz à nossa vida e também nos leva a aflições e a tribulações para nós podermos ver o poder de Deus e o agir de Deus na nossa vida que de outra forma nós nunca veríamos. E só assim a gente consegue confiar em Deus nas situações difíceis da nossa vida. Porque quando nós dependemos de Deus, Deus age. Quando nós dependemos de nós mesmos, nós limitamos Deus no seu agir e no seu mover. E a gente não vê o poder sobrenatural de Deus a agir na nossa vida. Então, 3 questões muito importantes. Primeiro, há circunstâncias que acontecem na nossa vida como resultado da vida. Muitas coisas que são alheias a nós. E nós hoje vamos falar um bocadinho acerca disso. Depois, há coisas que acontecem na nossa vida, que é Deus que nos leva a essas coisas para que nós possamos reconciliar a nossa vida com Deus e pôr em ordem as coisas da nossa vida que ficaram debilitadas. E também Deus nos leva muitas vezes a aflições e a tribulações para nós podermos, nessas ocasiões, vermos Deus agir. Agora lembre-se de uma coisa, em todas as 3 situações, Deus abençoa sempre a nossa vida, faz-nos prosperar, faz-nos crescer e as bênçãos dele nos alcançam. A gente aprendeu isso e vocês podem ver as mensagens que ficaram para trás gravadas no nosso canal do YouTube, que vão perceber tudo isto que eu falei, tá bom? Hoje eu gostava de falar um bocadinho acerca desta coisa do mal, das trevas, do mal, né? Há uma quantidade de questões e discussões e conversas académicas acerca do que é o mal, de como é que ele surgiu, de onde é que ele veio, para onde é que ele vai, como é que nós nos movemos nele, como é que ele se move em nós, como é que ele anda aí. Então há uma quantidade de debates académicos acerca do mal. E uma das coisas, sempre gostei de estudar muito a mitologia grega, né? Foi sempre uma coisa que me apaixonou imenso, apesar de eu saber que é tudo falso. Mas eu sempre gostei de estudar a mitologia grega e estudamos a mitologia grega na escola. E um dos pontos da mitologia grega que nós podemos ver e que nós podemos estudar e que se conta é que Zeus, o Deus máximo, foi confrontado por 2 irmãos, ou foi desafiado por 2 irmãos, ok? Que se juntaram e que tentaram afrontar Zeus. E quando eles tentam afrontar Zeus, Zeus desagradou-se deles e Zeus, por se ter desagradado daquilo, trouxe consequências à vida deles. Com o passar do tempo, um desses 2 irmãos casou. Okay? Agora, ele casa com quem? Zeus constrói do barro uma mulher chamada
Pandora, vocês já ouviram esta história, ok? Pandora, e um desses irmãos que afrontou Zeus casa com Pandora. Como presente de casamento, e Zeus já tinha na sua consciência estas coisas para acontecerem, o que é que ele faz? Ele constrói uma caixa, chamada a Caixa de Pandora, e entrega a caixa como presente de casamento à Pandora. Quando a Pandora recebe a caixa, Zeus dá a caixa e a chave e diz-lhe: tu tens esta caixa, tu tens esta chave, mas tu não podes em nenhum momento abrir esta caixa. Podes contemplar a caixa, podes observar a caixa, podes te deleitar na beleza da caixa, mas não podes abrir a caixa. E é tão interessante porque Zeus dá a caixa. Se não queria que ela abrisse, também não lhe dava a chave, não é? Óbvio. Mas então deu-lhe a chave, claro. Pronto. Mitologia grega. Então, o que é que acontece? Ela passou dias e dias e dias e dias e aquela caixa fascinou-a. Até que ela um dia resolve abrir a caixa. E quando ela abre a caixa, de dentro da caixa salta todo o tipo de mal que podia existir. Imaginem tudo o que é mau, tudo o que é errado, tudo o que é contrário à Bíblia, tudo aquilo que gera tudo o que é errado. O divórcio, a maldade, o egoísmo, tudo o que vocês podem imaginar de mal foi liberto quando aquela mulher abre aquela caixa. O marido chega à casa e vê a mulher prostrada num pranto, chorava e chorava e chorava e perguntou-lhe porque é que ela estava assim. E ela diz que abriu a caixa e quando ela abriu a caixa, todo o tipo de mal aconteceu no mundo. Então, claro que a gente sabe que isto é uma história falsa. Isto não existe, não é? Apesar de muitas vezes o homem arranjar uma quantidade de formas de tentar explicar a Bíblia com conceitos que não fazem sentido nenhum. Mas no meio desta história toda, e eu não quero falar de mitologia grega hoje, mas no meio desta história toda há uma coisa que é comum à Bíblia. É que nesta história dos Zeus foi preciso um ser humano abrir alguma coisa que fez propagar no mundo o mal. Da mesma forma, na Bíblia encontramos um ser humano que abriu uma porta que permitiu o mal de entrar no mundo. Aí temos que dizer que as duas coisas são verdade. E eu hoje gostava de falar um bocadinho acerca disso. Vamos lá, Gênesis no capítulo 2 e no versículo 17. E todos nós conhecemos esta passagem. Contudo, isto foi o que Deus falou, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda a certeza tu vais morrer. Vocês sabem que havia uma quantidade de árvores no jardim, das quais Eva e Adão podiam comer à vontade, mas havia duas que eles não podiam tocar, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse a Adão: vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Agora, quando eles comeram, eles morreram. Fisicamente. Agora, nós precisamos entender o que é que a palavra de Deus diz acerca da palavra morte no contexto da Bíblia. E a palavra morte no contexto da Bíblia significa separação. Então, quando há uma morte, ou quando esta palavra morte aparece na Bíblia, grande parte, se não na maior parte das vezes, ou quase sempre, ela está associada a uma separação. E eu gostava que nesta manhã, quando nós formos falar acerca do assunto que eu tenho para trazer para vocês e para mim, eu gostava que sempre que eu falar de morte, vocês pensassem na morte como um conceito de separação. Porque quando Adão e Eva pecaram e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não morreram fisicamente. Na realidade, eles ainda viveram umas boas centenas de anos. Mas houve uma morte que Deus disse que aconteceria na vida deles se eles desobedecessem. E na realidade, se nós olharmos hoje para o mundo, existe uma nuvem que para sobre o mundo e essa nuvem é a nuvem de morte. A morte está em todo o lado. É uma capa que cobre o mundo inteiro. As gerações todas, à medida que elas vão se substituindo umas às outras, esta capa de morte cobre todo o mundo. E Deus disse que no dia em que eles comessem daquele fruto, que eles iriam morrer, ou seja, iria haver uma separação. Então, dentro deste contexto, vamos perceber as várias categorias de morte que a gente consegue encontrar nesta história, que é verídica, não é um mito,
nem é a mitologia grega. Okay? Nós vamos encontrar as várias categorias de morte. Porque se calhar alguns de nós temos vivido nesta morte, ou estamos neste momento a viver nessa morte, ou poderemos amanhã viver nessa morte. E quando eu falo de morte, falo de quê? Separação. Ok? Então, no Velho Testamento, eu sei que às vezes nós podemos pensar, há muita gente que diz que quando nós somos salvos para sempre, e há outros que defendem que não, a salvação é uma coisa constante, é diária. E na realidade a salvação é diária. Nós temos que batalhar pela salvação todos os dias. Ok? Senão não faria sentido nenhum a morte de Jesus. Okay? Isto porquê? Porque quando nós vamos ao Velho Testamento nós conseguimos entender uma coisa muito interessante. A Bíblia diz de que quando os profetas agiam, e quando Deus falava com os profetas para os profetas transmitirem alguma coisa ou serem usados de alguma maneira por Deus, a Bíblia diz de que o Espírito Santo vinha sobre eles, ou o Espírito do Senhor vinha sobre eles. Mas depois, em alguns momentos, a Bíblia diz de que o Espírito entrava neles. E diz também que em alguns momentos o Espírito do Senhor se apoderava deles. Então a gente consegue entender aqui uma forma crescente de o Espírito Santo vir sobre a nossa vida. Ele vem sobre nós, ele entra em nós e ele apodera-se de nós. Mas Paulo também diz que quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito. E se nós continuarmos na prática do pecado, nós afastamos o Espírito. Mas se nós chafurdamos constantemente no pecado, a Bíblia diz, e Paulo diz, de que nós extinguimos o Espírito. Então, da mesma forma como é possível o Espírito de Deus entrar na nossa vida e tomar conta de nós, também é possível, por causa do pecado, o Espírito Santo se ausentar da nossa vida e nós ficarmos vazios. Ok? Então, está percebido esta parte? E está percebido que morte significa separação. A Bíblia é clara quando nos ensina que o pecado e a morte andam juntos. Reparem, Ezequiel 18,4 diz assim: todas as vidas são minhas, tanto a do pai como a do filho, e aquele que pecar é que deve pagar com a própria vida. Pecado e morte andam juntos. Há aqui uma separação, ok? De um corpo que morre e de uma alma e de um espírito que se separa. Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Logo, o pecado e a morte andam juntos. Tiago 1,15, em seguida esse desejo, tendo sido concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após se ter consumado, gera a morte. Então, morte e pecado estão associados, andam de mãos juntas. Uma coisa não vive sem a outra. Okay? Então significa que quando alguém peca, significa que naquele momento em que a pessoa peca, há uma morte que acontece. Quando alguém peca, naquele momento há uma morte que acontece. Agora, tudo depende se essa morte é uma morte constante, duradoura, crescente, ou se ela é uma morte momentânea. Não se esqueçam que a palavra morte significa separação. Okay? Então, tendo em conta a definição de morte nestes contextos, vamos ver o que é que aconteceu com Adão e Eva e o que pode acontecer connosco se nós tomarmos a mesma posição e se agirmos de igual forma em relação, ou da mesma forma como Adão e Eva agiram. Então vamos lá. E vocês podem dizer assim: então para lá, pastor, então eu venho aqui à igreja para ser motivado, para ser encorajado, venho aqui para receber uma motivação, não é? Um encorajamento, e agora o pastor vem falar de morte. Vão ficar até ao fim, não vão? Então vocês vão ver como vai valer a pena. Então, Gênesis 3,7 diz assim: então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Versículo 8. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, ou da manhã, e o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Deus que estava passando pelo jardim e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Engraçado, os olhos deles se abriram. Eles não eram cegos. Os olhos deles se abriram. Porquê é que os olhos deles se abriram? Porque a palavra de Deus diz que se eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles iriam morrer, iria haver uma separação. Ou seja, os olhos deles quando se abriram significa que a consciência deles para o mal foi desperta. Até aquele momento eles só tinham vivido o que era bom.
Até aquele momento eles só tinham desfrutado do que era bom, porque tudo o que Deus fez era bom. Tudo o que Deus criou era bom. A forma como Deus providenciou o jardim para o homem e para a mulher era bom. Então o homem não tinha conhecimento do mal. Ele só sabia o que era o bem. Ele só sabia o que era bom. E quando a Bíblia fala de que Deus nos deu um livre-arbítrio para nós podermos escolher entre o que nós quisermos, até o momento em que o homem come aquele fruto, até aquele momento, o homem nem precisava de escolher entre o bem e o mal, nem precisava de escolher o que é que ele queria ou o que é que ele não queria, porque tudo era bom e tudo era bem. Então, estava-se bem. E a gente pensa, se a gente pudesse voltar atrás e viver os dias de Adão e viver com ele lá no jardim, no paraíso. Mas quando ele e a mulher pecam, então os olhos deles são abertos e eles têm pela primeira vez consciência do mal. E quando eles têm consciência do mal, a partir daí começa no interior deles uma decisão que eles têm de tomar todos os dias, em todo o tempo e a toda a hora. A escolha. Seguindo. Quantos de nós já dissemos muitas vezes, gostava de hoje não saber aquilo que eu soube há não sei quanto tempo atrás? Ou seja, há coisas na nossa vida que a gente gostava de não ter passado por elas, de não as termos feito, de não as termos dito, de não as termos ouvido, nem de as ter conhecido. Mas porque os nossos olhos foram despertos para as coisas más, e não só para as coisas boas, então todos os dias nós somos confrontados com duas realidades distintas. Porquê é que nós protegemos os nossos filhos quando eles são pequenos? E se a gente pudesse protegê-los até aos 40 anos, a gente protegia-os até aos 40 anos. Porque nós gostamos de adiar na vida dos nossos filhos as coisas más que sabemos que existem. Não, filho, não vais por aí. Mas não vou por aqui porquê? Não vais, esse não é o melhor caminho. Porque a gente não quer que ele conheça aquele caminho. Não, filho, não faças dessa forma. Então, mas porquê? Porque dessa forma as coisas podem não acontecer de forma correta. Podes-te dar mal. Porquê? Estamos a proteger a vida dos nossos filhos para que eles não tenham, ou seja, estamos a adiar o conhecimento do mal que eles podem ter numa altura ou numa idade mais própria, de maior maturidade e de maior conhecimento. E Deus quis fazer isso com Adão e com Eva. Não, vocês não comam do fruto. Para vocês, eu vou adiar esta situação toda se vocês não comerem o fruto. Mas a partir do momento em que eles comem o fruto, já não deu para adiar nada. Porque eles começaram a ter conhecimento do outro lado da moeda. Então, porque eles desobedeceram, ficaram expostos. E porque eles ficaram expostos, o que é que a gente disse? Que Deus disse, se vocês comerem deste fruto, vocês vão morrer. A partir do momento em que eles comem daquele fruto, há uma morte que acontece na vida deles, que é a separação de Deus e a quebra do relacionamento entre eles e Deus. Tanto é que Deus apareceu no jardim para se encontrar com o homem e o homem estava lá sempre à espera dele. Eles encontravam-se sempre àquela hora, naquele local. Mas, no entanto, naquele dia, quando Deus aparece, ele não encontrou o homem, ele andava à procura dele. O Deus com quem eles estavam era agora o Deus de quem eles fugiam. Porque eles tiveram um conhecimento diferente daquele que Deus lhes tinha dado. E às vezes nós concentramos-nos na questão do fruto e esquecemos-nos na questão do princípio do fruto. O mal já existia no jardim. A serpente já lá andava. Agora reparem, a serpente chega ao pé do homem e da mulher, neste caso ao pé da mulher, e diz a ela, então, não comes? Não, eu como, até não comes daquela árvore. Não, daquela árvore não posso comer, porque eu sei que se comer daquela árvore eu vou morrer. Reparem, Deus disse alguma coisa à mulher em relação a isto? Não. Deus disse a quem? Ao homem. Mas o homem teve a responsabilidade de passar à mulher o que Deus lhe tinha transmitido. Eu sei que isto não é uma reunião de homens e de mulheres ou de casais, tá bom? Mas o homem tinha de assumir a responsabilidade daquilo que Deus lhe tinha dito, de transmiti-lo à mulher e de tomar conta da mulher no sentido da responsabilidade que ele tinha tomado diante de Deus. E os homens, um homem de acordo com o reino de Deus e com os princípios do reino de Deus é um homem que assume responsabilidades em tudo. Em tudo. Assume as responsabilidades dele, as responsabilidades da mulher, as responsabilidades dos filhos. Ele tem a responsabilidade, porque Deus deu ao homem a responsabilidade sobre todas as coisas à volta dele.
E quando a serpente chega ao pé da Eva, diz-lhe assim, então tu não comes? Não, desta eu não posso comer. Então não podes comer dessa, porquê? Então se tu comeres dessa, não, porque eu vou morrer, vais morrer. O que interessava ali não era o fruto nem a morte. Para a serpente o que interessava era que se ela comesse daquele fruto, ela iria ter o mesmo conhecimento que Deus. Ou seja, a partir do momento em que o homem acha que é dependente de Deus, ele torna-se o seu próprio Deus. Porque ele quer fazer as coisas à maneira dele, da forma como ele pensa, quer traçar o caminho que ele acha que é correto para ele, e o homem faz tudo independente de Deus. Este era o princípio que o diabo queria no céu ou não? Então não é tão importante o fruto, nem é tão importante o que está à volta do fruto. O que é importante foi que quando a serpente chegou ao pé de Eva, quis oferecer a Eva aquilo que ele queria ter no céu e que não conseguiu. E ele pensou, se eu não conseguir ser Deus lá em cima, então eu vou fazer com que o homem seja o seu próprio Deus aqui na terra, separando-se de Deus. Onde é que eles se esconderam? Quem criou as árvores? Então eles esconderam-se aonde? Por trás da bondade de Deus. Eles esconderam-se por trás da bênção de Deus. Eles esconderam-se atrás da manifestação da bondade e da grandeza de Deus. Quantos de nós muitas vezes vimos à igreja e nós louvamos e adoramos Deus e levantamos as mãos, mas estamos escondidos atrás da aparência quando a nossa vida é uma vida de separação de Deus. Não estou a dizer que é o nosso caso aqui. Okay? Estou a dizer que isso já aconteceu na nossa vida. Já aconteceu na minha. Não é? E se eu me descuido, ainda acontece. Porque nenhum homem está livre de errar. Agora, tudo depende da escolha que a gente faz. Em errar ou não errar. Efésios 2 diz que, e a gente já leu esta passagem muitas vezes, que nós estávamos mortos nas nossas ofensas e nas nossas transgressões. Gênesis 3:9 diz assim, mas o Senhor Deus convocou o homem indagando, onde é que tu estás? Olhem o que Deus pergunta pelo homem. Então eu não te encontro, onde é que tu estás? E é engraçado porque Deus faz 3 perguntas. Uma delas faz uma pergunta ao homem no versículo 9. Onde é que tu estás? No versículo 11, Deus pergunta assim ao homem. Quem te fez saber que estavas nu? E a terceira pergunta está no versículo 13. O quê? O que é que tu fizeste? Onde? Quem? E o quê? Agora, vocês acham que Deus sabia as respostas ou não? É claro que Ele sabia. Mas quando Deus nos faz perguntas, Ele está a obrigar-nos a fazermos a nós próprios um autoexame. Para a gente responder a nós mesmos e termos consciência em nós mesmos se o caminho que estamos a traçar é bom ou não. Se a decisão que estamos a tomar é certa ou não. Se o relacionamento que temos tido com Ele é maduro ou não. Se aquilo que a nossa vida está a ser pautada é pelos princípios do mundo ou pelos princípios da sua palavra. Deus não faz perguntas à qual Ele não sabe a resposta. Gênesis 3:5. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes o fruto, os vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Era aquilo que a serpente dizia à mulher. Vocês comam, porque vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Uau! Se a gente pudesse, voltava atrás e ficávamos... A gente já não queria saber da árvore para nada. Mesmo sabendo que ela existia, a gente nem tocava nela, porque a gente sabia, opa, isto vai dar bronca. Eu falava com um homem um destes dias e eu dizia a ele, se tu sabes que aquilo que vais fazer vai dar bronca, não faças. Se tu sabes que estás a fazer uma coisa e dizes, isto vai dar raia, então não faças, porque vai mesmo dar raia. E se nós voltássemos ao Jardim do Éden, a gente não tocava na árvore, porque a gente já sabia, isto vai dar raia. Então a gente não tocava naquilo. Ok. Então, estamos aqui nesta manhã para falar de morte. E a primeira morte que acontece e que nós podemos ver está em Gênesis no capítulo 13 e no versículo 10. E diz assim, o homem declarou, ó Senhor, eu ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo eu que estava nu, tive receio, e por essa razão eu me escondi. A primeira morte que nós encontramos aqui é uma morte... Aliás, antes desta morte, desculpem, Gênesis 3, versículo 7. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se.
Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e a sua mulher ouviram o som da movimentação de Deus, que estava passando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Neste versículo e naquilo que nós falámos até aqui, nós encontramos a primeira morte do homem. E a primeira morte do homem que aconteceu por causa da desobediência a Deus foi uma morte espiritual. Okay? Quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que aconteceu foi que houve uma separação entre eles e Deus e uma quebra do relacionamento entre eles e Deus. Logo, a morte espiritual aconteceu na vida deles. E nós falámos morte à luz da definição da palavra de Deus, que é separação. E se nós agirmos de igual forma como agiu Adão e Eva, vai acontecer na nossa vida exatamente a mesma coisa, porque o princípio é igual. Quando nós pecamos, há uma morte que acontece na nossa vida, e quando essa morte acontece, nós morremos espiritualmente, porque há uma quebra do nosso relacionamento com Deus. Pastor, então, mas se eu errar aqui, significa que houve uma quebra do meu relacionamento, da minha aliança com Deus? Houve uma quebra entre mim e Deus, entre o nosso relacionamento, entre a nossa intimidade? Óbvio. É óbvio. Porque a Bíblia diz de que aquilo que faz separação entre nós e Deus são o quê? As transgressões, são os pecados. Então, quando a gente peca, nem que seja um bocadinho, como muita gente às vezes diz, nem que seja um pecado pequenininho, é pecado. Se é pecado, separa-nos de Deus. Traz morte espiritual. Gênesis 3:10, então, o homem declarou, ouviu o som do teu caminhar no jardim e vendo que estava nu, tive receio. Por essa razão eu me escondi. Então a gente tem aqui uma segunda morte. Se ele tinha medo de Deus porque estava nu, então a morte que acontece é emocional. E eles morreram emocionalmente. Houve uma separação nas emoções. Eles morreram emocionalmente. Ele teve medo. E é engraçado porque a Bíblia diz que quando Jesus vem e Jesus morre na cruz, ele morreu para que nós fôssemos livres ou estivéssemos libertos de todo o espírito de condenação, de culpa, de medo e de inferioridade. O que quer dizer que tudo isto tem a ver com as nossas emoções. E naquele momento, quando eles pecaram, houve uma morte emocional na vida deles. Ele teve medo e fugiu. E quando nós morremos nas nossas emoções, nós procuramos uma quantidade de coisas na vida para nos impedir de pensarmos que estamos mal emocionalmente. Procuramos entretenimento, procuramos coisas e gastamos o dinheiro desmedidamente em coisas para nos satisfazer as emoções, mas isso não funciona. Refugiamos-nos no álcool, refugiamos-nos na droga, refugiamos-nos no jogo, refugiamos-nos na rua, já não queremos ir para casa, não queremos saber da mulher nem dos filhos, ou vice-versa. E nós criamos à nossa volta uma quantidade de coisas que possam trazer satisfação à nossa vida em substituição de uma má condição emocional. Então há uma morte emocional que acontece. Gênesis 3,16. Para a mulher, Deus sentenciou o seguinte: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez e com agonia darás à luz os teus filhos, seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Já vamos à questão dos filhos. Olhem aqui. Desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Uma outra morte que acontece quando nós desobedecemos a Deus e nós nos afastamos dele é uma morte nos relacionamentos. Há uma separação que acontece nos relacionamentos. Aqui Deus disse, olha, tu vais tentar influenciar o teu marido, mas ele vai te dominar. Quantos momentos da nossa vida e no nosso casamento a gente percebeu que a nossa esposa estava-nos a querer influenciar? E quantos momentos no nosso relacionamento de casamento, nós, vocês mulheres, já perceberam que o vosso marido vos quer dominar? N vezes. N delas. Mas porquê? Porque quando eles pecaram, houve uma morte nos relacionamentos que aconteceu, e aqui Deus estava a dizer, as mulheres vão querer influenciar os homens e os homens vão querer dominar as mulheres. Isto é muita coisa. Não estamos aqui numa rede de casais. Mas isto significa que a mulher vai usar todos os argumentos possíveis e imaginários para poder influenciar o homem em função daquilo que ela quer.
E é engraçado, foi assim que a serpente funcionou no jardim ou não? Foi. Ela quis influenciar, ela quis enganar a mulher. E conseguiu. E na maior parte das vezes, se o homem se descuida, a mulher consegue. Mas o contrário também. Porque às vezes o homem olha para a mulher e diz assim, não, tu queres me influenciar, tu queres me enganar, não. Só por causa disso, tu é que vais ficar subjugada. E o homem bate na mulher, e o homem bate nos filhos, e o homem grita em casa e diz que ele é que manda, e que ali ninguém... Não é? Como o português muitas vezes diz, onde há galo não canta galinha. Não. Como é que é? Não. Como é que é? Onde há galo não canta galinha. Pois, eu esqueço-me sempre disto. É? Onde há galo não canta galinha. E o homem mantém essa postura dominadora sobre a mulher. Mas isso é errado. Pastor, mas foi o que Deus ordenou. É certo, mas é errado. É certo que Deus ordenou, mas é errado. Por isso é que às vezes há coisas que acontecem na nossa vida, e nós estávamos a falar nisto no início, há coisas que acontecem na nossa vida que nós estamos alheios a elas, mas que é o resultado do que aconteceu no Éden. Porque se Deus traz todas estas consequências ao homem e à mulher, por todas as gerações que vêm a seguir, mesmo que a gente esteja bem com Deus, vocês acham que estas coisas não estão à nossa volta para acontecerem? Estão. Ou vocês acham que Jesus veio morrer para lançar por terra o que Deus falou? Não. Se Deus decretou no Jardim do Éden estas coisas e este tipo de morte que estamos a falar, significa que isto é consistente até que Jesus venha. Agora, tudo depende dessa gente dar legalidade ao diabo para potencializar isto de uma forma má na nossa vida. E quando nós falamos que na nossa vida há coisas que acontecem normalmente por causa da vida, é como resultado de coisas que foram faladas por Deus a Adão e Eva e que são consequências do pecado deles e que vieram de geração para geração. E é óbvio que sim, porque a Bíblia diz que depois que Adão pecou, todos, sem exceção, pecaram. Nascem em pecado e vivem em pecado. Por isso é que não havia, no contexto da redenção, não havia um homem que pudesse pagar o preço pela libertação de outro homem, porque os dois viviam errados e em pecado. Então foi preciso que viesse um que não tinha pecado e que era justo, Jesus, morrer em lugar daqueles que não podiam fazer nada, para que ele pudesse pagar o preço, para que eu e tu hoje pudéssemos ter uma vida diferente daquela que toda a gente teve e tem se não estiver com Deus. Então, morte nos relacionamentos. E a gente às vezes admira-se, o casamento vai mal. Há coisas que nós temos que saber lidar no casamento porque vieram, há coisas que nós somos e precisamos ser impedimento para que aconteçam no casamento. E nos relacionamentos em geral. Olhem o que é que diz na primeira parte. Multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez e com agonia darás à luz os teus filhos. O que é que Deus estava a dizer? Durante a gravidez tu vais sofrer. Quando tu deres à luz os teus filhos, tu vais sofrer. Mas esta passagem não fala só acerca da gravidez e acerca de dar à luz. Fala acerca da criação dos filhos desde que eles vêm ao mundo. E vejam lá se com 2 anos os filhos já não querem mandar em casa. Com 2 anos eles, não. Às vezes o Levi tem 5 anos e ele às vezes chega-se ao pé de nós. A gente sabe que ele faz aquilo um bocado na brincadeira, mas às vezes não. E ele às vezes chega-se ao pé de nós e diz assim, papá, traz-me isto. E eu digo assim, filho, dá só 1 minuto ao pai. E ele diz assim, é agora. E ele, é agora que levas uma palmada no rabo, é. Eu chego lá e dou-lhe uma palmada. E eu assim, é quando? Assim, é quando tu puderes, pai. Eles têm 2 anos, têm 3 anos, têm 4, têm 5, mas já querem mandar em casa. E nós dizemos assim, mas Deus está tudo bem connosco, nós estamos bem contigo. Mas as consequências do que foi dito por Deus no Jardim do Éden acontecem hoje em dia, normalmente aí. Mas nós podemos decidir o que fazer nestas circunstâncias. Agora, aqueles que não têm Deus, o que é que acontece quando um filho quer lá mandar em casa? Torna-se rebelde, mais dia menos dia sai de casa se os pais não puserem em ordem. E o diabo potencializa estas coisas na vida de alguém que se afasta de Deus ou que não tem Deus. Gênesis 4:7, todos vocês sabem a passagem, o pecado de Caim. E diz assim, olhem o que Deus diz a Caim, porque Caim ficou todo... Porque a oferta de Abel foi aceita, mas a de Caim não. E então ele estava todo, Deus, porquê? E Deus dizia-lhe assim, se tu procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita à tua porta e deseja destruir-te. Ou seja, se tu fizeres bem, não tens problema com o pecado.
Mas se tu não fizeres bem, o pecado vai estar à tua espera na porta da tua casa. E depois diz assim, cabe a ti vencê-lo. Não está aqui a dizer que é o Espírito de Deus que vence por nós. Não está aqui a dizer que é Jesus que vence por nós, apesar de ele ter vencido o mundo e o pecado e essas coisas todas. O que está aqui a dizer é que neste momento o homem já tem uma decisão para escolher entre o bem e o mal. Entre o certo e o errado. Entre o que é de Deus e o que não é. Entre o que é do céu e o que é do inferno. Entre Deus e o diabo. Então, o pecado vem se nós nos descuidarmos. Mas compete-nos a nós vencê-lo como? Mediante a escolha que a gente faz. Porque quando o homem peca ao comer o fruto, ele começou a ter escolha entre uma coisa e outra coisa. E olhem outra coisa interessante, Gênesis 3,17, olhem, Deus diz assim, olha, ó Adão, porque tu ouviste a voz da tua mulher. Porque tu ouviste... pastor, a gente não precisa de ouvir a voz da mulher? Precisa, porque a mulher vê o que a gente não vê. Nós estamos aqui, a gente vê o que está aqui, mas a mulher já viu a léguas de distância. E elas às vezes chegam ao pé de nós e digam, eu ainda não estou 100% bom nisto, mas já melhorei muito. Mas muitas vezes a pastora chega ao pé de mim e diz assim, amor... Não vais por ali, que ali à frente vais bater lá com a cabeça na parede. Eu assim, amor. E eu fico sempre naquela, desta vez eu vou ganhar. E eu, ok, amor, olha, eu sei, tu até podes ter razão, mas eu acho que este é... E eu chego lá à frente e parto-me todo. Então eu hoje já ouço mais. Devia ouvir mais ainda. Mas já estou a ouvir mais. E estou a errar menos. Estamos a falar de um relacionamento que é cristão. Ok? Relacionamento que é cristão. Porque quando as mulheres têm o sexto sentido, quando Deus é senhor do sexto sentido da mulher, ui. Então Deus estava a dizer ao homem, olha, tu deixaste que a mulher falasse mais alto na tua vida do que eu. E reparem, eles tinham acabado de comer o fruto. E a mulher já era mais importante para o homem do que Deus. Porque o homem foi confrontado com uma decisão de duas coisas. Primeiro, vou comer o fruto que a mulher me está a dar ou vou desobedecer a Deus? E ele escolheu desobedecer a Deus. A seguir, Gênesis 3, 17 a 19, e diz assim, então voltou-se para o homem e ordenou, porque escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer. Maldita é a terra por tua causa. Isto é tudo Deus a falar ao homem. Isto são consequências que Deus trouxe ao homem pela desobediência. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó e ao pó da terra retornarás. Tu vais ter de suar para trabalhar. Tu vais ter de suar para ganhar dinheiro. Tu vais ter que passar as passas do Algarve para teres mantimento na tua casa. Era o que Deus estava a dizer ao homem. E como se não bastasse, diz que ervas daninhas e espinhos ou abrolhos iriam crescer na terra que ele iria ter que cultivar, onde ele iria suar para trazer provisão à sua casa. E a gente às vezes diz assim, olha, eu tenho um colega de trabalho que está sempre a implicar comigo. Espinhos e abrolhos. O que é que ele tinha que fazer? Tinha que ir aparando. E o que é que tu tens que fazer? Vai limando o teu colega. Ser paciente com ele, vai limando o teu colega. Vai cortando, vai podando. Não é? Vai. Até ele nascer trigo. E nós ficamos admirados com estas coisas que acontecem na nossa vida. E a gente diz assim, mas eu estou tão bem com Deus. Mas são consequências do ato de Adão. Pastor, eu estou a atravessar por uma fase complicada no meu negócio. Eu não consigo vender, não consigo que os meus serviços cheguem onde eu quero que chegue, não consigo que o dinheiro entre. E espinhos e abrolhos. E alguns abrolhos. Mas porquê? Porque foi o que Deus falou, que a gente iria sofrer estas coisas. É porque estamos mal com Deus? Não. Nós estamos a partir do princípio que nós até estamos bem com Deus, mas estas coisas acontecem na vida de quem está bem com Deus. É óbvio, são as coisas normais da vida. A tua produção será interrompida por ervas daninhas e espinhos. Senhor. O meu patrão está-me sempre a dar os piores trabalhos. Mas dá graças a Deus porque chegas ao final do mês e ainda levas o cheque para casa. Pastor, mas não chega. Isso é outra história. Ser bom mordomo. Ser fiel nos teus dízimos e nas tuas ofertas a Deus.
Ser leal a Deus. Gere bem o teu orçamento familiar. Não gastes mais do que aquilo que não tens. Senão começas a dormir com o lençol pelo joelho. O resto fica tudo destapado. Não é? Um destes dias estava a pensar, eu estou quase a terminar, um destes dias eu estava a pensar, vocês já repararam como uma média de um português são 600 euros por mês? Se um homem e uma mulher trabalharem, são 1.200 euros. Dão um dízimo, estamos a falar de um casal cristão, dão um dízimo, as suas ofertas, tranquilo, e depois a seguir têm uma casa que custa 700 euros, ou 600, ou 500, até que seja 500, vá, já por baixo. Depois tem as despesas do trabalho, de ir para o trabalho, os combustíveis, se tiver um filho, é a alimentação, etc. Já viram como um português vive com 2 ordenados mínimos? A gente chega ao final do mês e a gente diz assim, isto é um milagre. Não é suposto a gente a viver a contar tostões. Ok? Viver, chegar ao fim do mês e termos as nossas, pode não ter sobrado dinheiro nenhum, mas termos as nossas responsabilidades cumpridas e supridas e assumidas, isso é prosperidade. Agora, tudo o que Deus nos concede para além disso são bênçãos que nos perseguem e que nos alcançam. Vocês podem chegar e dizer assim, pastor, eu não consegui juntar dinheiro nenhum este mês. A tua casa está paga? Está. A prestação do carro também? Sim. Deves alguma coisa na escola do teu filho? Não. A alimentação, tiveram para comer? Sim. Ok, pagaram água, luz e mel? Sim, está tudo organizado. Graças a Deus, tiveste um mês próspero. Pastor, o mês está muito difícil. A sério? Sim, é verdade. Então, mas o irmão até tem 3 casas para alugar. É verdade, pastor, mas o dinheiro não chegou, então gere bem o que tens. Isto é para a gente um dia falar acerca de gerir mordomia. Gênesis 3,19. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão até que voltes ao sol. Pois da terra foste formado, porque tu és pó e ao pó da terra retornarás. A outra morte que acontece e que aconteceu no Jardim do Éden foi de facto morte física mesmo. Ok? Morte física. E isto significa morte física. Quando a gente peca, a morte física também pode acontecer. Okay? E a gente sabe, se nós formos linguarudos até dizer chega, e a gente falar mal do próximo até dizer chega, e nós não pararmos e não mordermos a língua, uma das coisas que a Bíblia nos ensina é que problemas de ossos e cancros, nos ossos principalmente, é resultado de uma má língua. E não é só a Bíblia que diz. Os psicólogos e os psicanalíticos também já perceberam que isso funciona. E Deus já sabia isso ainda antes deles. Então a morte física acontece. Se o pecado está, a morte física também pode acontecer. E agora é engraçado, porque olha lá para a pessoa que está aí ao teu lado. Olha lá assim, para um lado e para o outro. Vejam bem as carinhas que estão aí à vossa volta. E agora digam assim para elas, tu és pó. Isso digam, tu és pó. E ao pó tu vais voltar. Agora, nós olhamos uns para os outros e é assim, há aí alguns que são um pó bem pintado. Há outros aí que são um pó sem rugas, como é o meu caso. Eu tenho carinha de bebê. Okay? Há outros aí que até são um pó rico. Têm dinheiro. Há outros aí que até são um pó fashion. Estão na moda. Mas todos são pó. Todos são pó. E todos vão voltar ao pó. E quando o corpo volta ao pó, quando o pó volta ao pó, significa que há uma separação que acontece também aí entre a alma e o espírito. Porque deixam o corpo. Mas nós somos pó. E há pó limpo. Pó é pó. Pó é sempre sujo. Se a gente vir pó, a gente diz assim, está sujo. Isto está sujo. Pó é pó. Pó é sujo. E se nós não tivermos cuidado, nós sujamos tudo. Porque somos pó. Mas este pó precisa ser cuidado. Ok? Quando queremos ser independentes de Deus, traz consequências e trouxe Adão e Eva. Última morte que acontece, Gênesis 3:23. Por isso, o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Deus baniu Adão e Eva e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu os seus querubins e uma espada flamejante em fogo que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Então Deus pensou, não, vamos lá pôr esta gente fora daqui, porque às tantas eles ainda vão comer o fruto da árvore da vida e tornam-se imortais. Então, morte eterna. Escutem, morte eterna é terrível. Porque
Se nós morremos e voltarmos ao pó e a nossa vida não estiver bem com Deus, significa que a nossa alma vai viver no inferno. Sabem o que é o inferno? É o sítio onde está todo o pecado que a gente fez na terra. E vocês podem pensar assim, uau, sexo é muito bom. Mas a gente no inferno não tem o sexo como a gente o vê debaixo de um contexto cristão e da forma como ele deve ser praticado. Não pensem que as coisas boas que a carne eventualmente possa ter, ou o prazer que a carne possa ter durante o tempo que nós passamos na terra, não pensem que é esse tipo de prazer que há no inferno. Esses pecados estão lá, mas a dor é muito grande. E sabem, se nós morremos e a nossa morte eterna for uma morte eterna no inferno, mas nós precisamos ter o nosso corpo preparado, a nossa alma preparada e o nosso espírito preparado para termos uma morte que seja eterna, mas com Deus. Com Deus. Morte eterna. E olhem, vamos terminar com a caixa de Pandora. Caixa de Pandora. O que é que aconteceu com a caixa de Pandora? Quando o marido de Pandora viu que a caixa tinha sido aberta e que ela estava a chorar e que ela tinha liberto o mal pelo mundo inteiro, ele foi lá e voltou a abrir a caixa. E até houve uma coisinha que saiu de lá e que ficou assim a voar. E era uma palavrinha. Algum de vocês se lembra qual era a palavra que lá estava? Esperança. Esperança. Apesar de nós vivermos tempos onde há consequências que são constantes na vida de todas as pessoas que habitam na Terra, se nós desobedecermos a Deus como fez Adão e Eva, o diabo vai potencializar todo o tipo de morte na nossa vida, de forma a que a gente morra mesmo. E não só espiritual, mas física também. E que o resultado seja uma morte eterna, onde nós passemos o tempo todo no inferno. Porque quando nós pecamos, nós separamos-nos de Deus. Agora, quando nós decidimos seguir Cristo, quando nós decidimos dizer não ao pecado, quando nós decidirmos dizer não às coisas que o diabo nos traz, que o mundo nos oferece e que muitas vezes à carne apetece, quando nós dizemos não a isso, o nosso relacionamento e a nossa intimidade com Deus estão sempre no topo. E Deus também nos ajuda a resistir no dia mau, que é o que a Bíblia diz. Porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Logo, ele potencializa todo o tipo de mal na nossa vida para que a gente morra mesmo. Mas não é esse o propósito de Deus na nossa vida. Apesar de haver coisas que acontecem na nossa vida como resultado da vida, todas as coisas más que nos acontecem podem ser uma responsabilidade nossa. E olhem, Gênesis 3,15 diz: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. O que é que Deus estava a dizer? Estava a falar para a serpente. E estava a dizer, há de haver uma mulher, e dessa mulher há de nascer alguém que te vai esmagar a cabeça. E sabem porque é que esta palavrinha esperança pode reinar hoje na nossa vida? Porque nós temos alguém que morreu em nosso lugar e que pisou a cabeça da serpente para que nós pudéssemos ser livres da condenação. E eu vou terminar lendo Romanos 5,15. Podes pôr se quiseres, Sara, mas isto não vai bater muito bem com isso. Eu vou-vos ler a tradução que está aqui. E os 48 anos já começam a pesar. E diz assim, Romanos 5, versículo 15, eu vou ler até ao 21 e diz assim: um só homem, Adão, trouxe a morte a muitos, por causa do seu pecado. Mas também um só homem, Jesus Cristo, trouxe o perdão a muita gente através da misericórdia de Deus. Um só pecado, o de Adão, trouxe o castigo da morte a muitos, enquanto que Cristo gratuitamente tira muitos pecados e oferece em seu lugar a absolvição e a vida de Deus. Uau! O pecado de um só homem, ou seja, Adão, fez com que a morte dominasse toda a natureza humana, mas todos os que receberam o perdão e a absolvição que Deus oferece de graça, terão agora o reino e o domínio da vida. Através do ato também de um só, Jesus Cristo.
É verdade que o pecado de Adão trouxe a todos o castigo, mas a justiça de Deus tornou possível que os homens sejam justos para com Deus, para que assim possam viver. Adão, porque desobedeceu a Deus, fez com que muitos se tornassem pecadores, mas Cristo, porque lhe obedeceu a Deus, fez com que muitos também fossem aceites por Deus. Uau! Os 10 mandamentos foram dados a fim de que todos pudessem ver bem quanto tinham falhado em obedecer às leis de Deus. Mas se o nosso pecado é grande, muito maior e mais abundante é a graça de Deus que nos perdoa. Antes, o pecado governava sem limites todos os homens, levando-os à morte, separação. Mas agora é a misericórdia de Deus, que não merecíamos, que pode governar, colocando-nos numa posição de justiça perante Deus e de acesso à vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Uau! Que passagem fantástica! E isto, aqui encontramos a palavra esperança. Nós temos esperança em quem? Em Jesus. Ele diz dele mesmo, eu sou a porta. Então, nós podemos ter relacionamento com Deus e intimidade com Deus se entrarmos pela porta que é Jesus e ficarmos na casa do Pai. Jesus também diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que nos leva a Deus. Ele é a vida que nós precisamos para estar com Deus. E Ele é a verdade. Não há nada que o inimigo possa trazer à nossa vida e que possa vencer na nossa vida se nós conhecermos a verdade que é Cristo. E a verdade de Cristo está aqui, naquilo que Deus escreve para nós e a nosso respeito. Porque se Jesus estava antes da criação de todas as coisas, Ele era antes de tudo, e se Ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, então tudo o que nós lemos na Bíblia é Cristo. Adão trouxe o pecado, Jesus trouxe a redenção. E a Bíblia, nós lemos aqui, e eu vou terminar com isto, aquilo que Jesus veio fazer não foi só trazer-nos vida, para que a gente viva a vida. A Bíblia diz que Jesus veio trazer vida mais que abundante. O que é reinar em vida? Reinar, não é suposto nós reinarmos depois da morte. Não é suposto nós reinarmos na eternidade. Vamos reinar com Cristo, é óbvio que sim. Mas o objetivo de Jesus quando veio não foi só levar-nos a reinar na eternidade, mas a reinar na vida. Então nós não podemos viver em baixo, nós não podemos viver cabisbaixos, nós não podemos viver derrotados, nós não podemos viver frustrados, nós não podemos viver dominados por aquilo que o inimigo nos traz. Porquê? Porque é suposto vivermos a vida com abundância, e isso é reinar em vida. Mesmo quando as aflições vêm, mesmo quando as tribulações apertam, mesmo quando as dificuldades são avassaladoras na nossa vida, lembrem-se do que aprendemos nestes últimos domingos. Deus, no meio dessas coisas todas, Deus abençoa a nossa vida, Deus faz prosperar a nossa vida, Deus faz-nos crescer, Deus faz-nos seguir em frente, Deus faz-nos reinar em vida. Ou seja, mesmo no meio das coisas difíceis, até aí Deus nos faz viver com abundância. Por isso nós não podemos viver no meio das dificuldades tristes. Não, precisamos viver alegres. Irmão, como é que tu estás? Ai, não, estamos bem. Estamos bem, pastor, isso é mentir? Não, é profetizar que estamos bem. Porque mesmo, e isto é uma questão que a gente tem que meter na nossa cabeça e a gente tem que mudar esta mentalidade. É mesmo que a gente passe pelas situações difíceis, está tudo bem. Porquê que está bem? Porque ninguém nos pode tirar a alegria de sermos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, então Deus cuida de nós mesmo no tempo difícil. Mesmo que eu esteja a passar pelo vale da sombra da morte, eu continuo com um sorriso nos lábios. Porquê? É Deus quem comanda a minha vida. Tem de ser assim, queridos. A gente não pode ver as dificuldades, a gente não pode ver as tribulações, a gente não pode ver as aflições como o nosso ai. Não! É uma passagem para qualquer coisa. Também, principalmente os que vocês estiverem a dormir durante a mensagem. Não, estou a brincar com vocês. Mas é a realidade, queridos, eu vou fechar com isto. Deus não quer apenas que tu vivas, mas quer que tu reines em vida. Não é o objetivo de Deus que a gente viva, é o objetivo de Deus que a gente reine em vida.
Mas a gente só pode reinar em vida se nós deixarmos Jesus trabalhar dentro de nós e se nós dissermos não ao fruto que nos separa de Deus. Que fruto é esse? O pecado. O conhecimento do bem e do mal e deixarmos que o mal nos domine. Não pode acontecer. E queridos, se assim for, a nossa vida muda drasticamente. Drasticamente. Vocês podem dizer assim, pastor, nós estamos a viver dias em que nós passamos mais tempo em casa do que na rua, portanto, pecar ou não pecar, se calhar a gente peca menos agora. Nem vou comentar. Nem vou comentar. Lembrem-se que uma das mortes que acontece quando a gente peca é nos relacionamentos. Então, queridos, nós temos muito para falar e eu aproveito porque nós falámos de Jesus, que é a esperança, e nós no próximo domingo vamos falar acerca de 2 nomes que caracterizam Jesus e nós vamos entender uma quantidade de coisas na nossa vida por causa destes 2 nomes. Jesus, Filho de Deus, Jesus, Filho do Homem. Vamos falar nisso porque é culto de ceia. Vocês vão ficar fascinados com isto porque eu tenho ficado fascinado com esta matéria. Ok? E eu vou partilhar isso com vocês no próximo domingo. Então não faltem e façam as vossas inscrições com tempo. Ok? E eu gostava de orar nesta manhã.